Uma Thurman. O novo P0. Mission Zero. Somente em pirelifilme.com. Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço. Aqui é o Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro. Vamos com o Campeonato Brasileiro de Picape Racing, a 8ª etapa e penúltima. E o campeonato pode ser decidido aqui. Vamos imediatamente ao grid. A repórter é a Glauci Schitz. Boa tarde, Otávio. Nós estamos aqui com o Alceu Feldman, que retornou à categoria depois de correr 2 vezes na Picape Racing. Cravou a pole com o Marrois ontem e fez com que o Marrois conseguisse a primeira vitória dessa temporada. Alceu está preparado, largando na frente, um ótimo retorno. Eu estou muito contente, a gente ganhou a primeira corrida com a Grade, o pessoal da Grade ficou muito contente e eu estou muito honrado. Eu acho que tem tudo para nós ganhar de novo. Eu quero fazer uma primeira parte da corrida um pouco mais rápida, porque eu acabei perdendo a primeira posição no box, não sei porquê. E aquilo me prejudicou, eu tive que ultrapassar o rapaz novamente. Então eu quero fazer uma primeira parte um pouco mais rápida. Obrigada. Já vamos pegar aqui os concorrentes diretos na briga pelo título dessa temporada. O Marcel Wolfer, que larga na 2ª posição. Marcel, ontem a briga foi feia pela primeira posição, mas tu conseguiu o objetivo, que era de terceiro, pular para segundo. O objetivo nosso foi cumprido, era chegar na frente aos nossos adversários na briga pelo título. Infelizmente a vitória acabou escapando na penúltima volta, quando o Alceu Feldman acabou se tocando. Mas eu acho que hoje, fazendo uma boa prova e chegando na frente do Eduardo e do Marcos Ramalho, quem sabe a gente possa sair daqui com a liderança do campeonato. Obrigada. E, Otávio, o líder do campeonato, o Eduardo Heining, que está conquistando, ontem largou em 8º, fez uma corrida de recuperação, chegou em 4º e conquistou 2 pontos, abriu 2 pontos de vantagem, sendo que o Marcos Ramalho era o segundo. Eduardo. A Glauci, eu vi o Eduardo Heine, fica para depois. O pessoal da organização já chegou ali, já subiu a placa de 3 minutos. Portanto, bom, a Glauci falou aí do campeonato. Vamos antes do grid ver a classificação do campeonato. E tivemos corrida ontem, sábado, 24 de novembro, aqui no Rio, com a vitória do Alceu Feldman. Tá aí, Eduardo Heine é o líder do campeonato, 64 pontos, leva 100 quilos de lastro. O Marcel Wolfer é o segundo, 59 pontos, leva 120, portanto é o mais pesado. O Marcos Ramalho é o terceiro, 52 pontos, também 100 quilos. Vamos prestar atenção no Anderson Doso, hein? 100 lastros, 51 pontos, brigando pelo campeonato. Vai largar lá de trás, daqui a pouco nós vamos confirmar. O Nelson Vaz, o quinto, 43 pontos, 60 quilos. Depois o Franco Stede de 37, o Sérgio Lúcio, 36. O Herberto Rani, o Aloysio Coelho, 29. E o Rogério Castro, 26. Os 20 carros já estão aí, as 20 picapes já estão aí. Um domingo de muito sol no Rio de Janeiro, temperatura de 30 graus. Na pista, certamente 35, 40, é muito calor. Você sabe como é o estilo da picape, a largada em movimento, depois tem a abertura dos boxes com 20 minutos de corrida, reabastecimento. Era isso que o Alceu Feldman estava falando para Glauci Schitz. Já, na volta de apresentação, nós vamos confirmar o grid de largada. Está aqui o Gerson Marques Júnior, executivo da categoria, mais uma vez o nosso comentarista nessa transmissão pela Rede Vida. Aliás, um grande abraço a você na Rede Vida, presente em todo o Brasil. São mais de 500 canais abertos, VUHF, 12 milhões de parabólicas, sinais das TVs a cabo NET, TVA e tantas outras do Brasil, e nas TVs por satélite, Sky Direct Imagens. Esse é o canal da família. Gerson, e aí, o que esperar da penúltima etapa do Campeonato Brasileiro da Picape Racing? Bem, boa tarde, Otávio. Eu acho que a gente tem que esperar, no mínimo, as mesmas emoções que aconteceram ontem. O Alceu Feldman treinou muito bem ontem, todos os treinos, fez a pole position, soube explorar a experiência que ele tem aqui no Autódromo do Rio de Janeiro. Ele correu aqui no domingo passado para desfocar, embora tem uma parte do circuito que ele explorar isso, acabou perdendo só no foco.
e ele foi um fator fundamental na disputa daqueles que estavam brigando pelo campeonato. Foi uma prova extremamente disputada, não podia deixar de ser, com vários toques, penalizações, enfim, a expectativa de muitas emoções aí esse domingo. Vamos torcer para que isso se repita. Está aí o Autódromo Internacional Nelson Piquet, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, 3.336 metros. Para mim era 3.037 e hoje tem uma curvinha a menos do que a estoque, mas de qualquer maneira, você viu aí o desenho do autódromo. Aí o grid de largada, o seu Feldman é o primeiro, vale o final da corrida de ontem. E a grade, aliás, a primeira Marcel Wolfa é o segundo de Ranger, Aloysio Coelho o terceiro também de Ranger. A S10 aparece a primeira na quarta posição do líder do campeonato, Eduardo Reis, foi mais rápido do armado de hoje. Anderson Souza, o quinto, Rogério Castro, o sexto, Sérgio Júnior, o sétimo, Gal Machado, o oitavo. O Bruno Oeste, o Carlos Braz, o Marcos Amaro, o Nelson Barros, o Roberto Reis, que ganhou a última corrida, a penúltima, você se lembra? Zé Valentino, 13º, Gilberto Arrudo, 14º, o Franco Stedley largando na 15ª posição e o Luiz Reis na 16ª. E os últimos quatro, o Nego Freitas, o Eduardo Freitas é 17º, o Zé Nogueira, o Gran Rio é o 18º, o Flávio Marcílio, a única Dakota, em 19º, e o Jerônimo Alves é o último colocado na 20ª posição. O safety car vem ali puxando as picapes, você já sabe quando ele apagar o giroflex e sair vai valer a largada. A geração é da Master TV de Cascavel, no Paraná. Um grande abraço a toda a rapaziada que está aqui trabalhando. Hoje é domingo, com esse sol, Cascavel, só pode ser barranca do Rio, não tem outra explicação. Em função disso, não temos aqui a nobre presença do nosso Jorge Guirado. A Grale vem aí, na pole, venceu ontem a primeira corrida, vale o final da corrida e vem na pole o Alceu Feldman, que correu aqui de estoque. A luz vai se apagar, a luz vai se apagar do safety car. Quando apagar vai largar. Já apagou, já apagou, já apagou o safety car. Os carros vão juntando, ele vai sair. Quando ele sair vão largar. Você ouviu o Alceu Feldman dizer para Klaus que ele quer fazer uma primeira parte da corrida mais rápida. O safety car vai puxando todas as picapes. Você vê aí na imagem da Rede Minas de televisão em todo o Brasil. Já já vai sair o safety car. Ele geralmente sai para o lado direito, é isso que aconteceu. A largada vai se dar para o outro lado, na reta oposta, está me dizendo o Gerson aqui. Vamos para a largada da penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Picape Racing. Dezembro, completamos o campeonato em Interlagos. Hoje pode ter título, hein? Depende de uma combinação de resultados. Se o Eduardo Reis conseguir vencer, ele que larga ali atrás na quarta posição. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser dada a largada aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Muito calor, mais de 30 graus, um sol para cada um. As picapes vêm aí, largou e o Marcel Wolfa já vai ficando, vai perder ali a segunda posição. Foi o que aconteceu, foi ultrapassado pelo Aloysio Coelho, me parece. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Aloysio Coelho tomou a segunda posição logo na primeira curva. É isso mesmo, Alceu Feldman é o primeiro, Aloysio Coelho é o segundo. O Marcel Wolfa caiu para a terceira posição. Para a terceira posição, ele que briga para o campeonato. Vai ficar ali, grudadinho também, caiu uma posição ali o Eduardo Reis. O Anderson Toso se meteu ali na briga e me parece ser o quarto. É isso mesmo, o Toso é o quarto. Portanto, o Alceu Feldman é o primeiro, o Aloysio Coelho é o segundo, o Marcel Wolfa é o terceiro, o Anderson Toso é o quarto, o Eduardo Reis é o quinto e o sexto picape de número meia dúzia, o Marcos Ramalho. Está todo mundo na briga aí, o Ramalho vem para o campeonato, o Toso vem para o campeonato e a largada foi limpa, hein, Gerson? Foi, o Aloysio também fez uma prova de recuperação ontem e me falava que ia ir com tudo para cima dos líderes dele, que não está disputando o campeonato, mas sempre se mostrou muito rápido. Alceu Feldman passou da primeira posição, Aloysio Coelho é o segundo, Marcel Wolfa é o terceiro, Anderson Toso o quarto, Eduardo Reis o quinto, Marcos Ramalho o sexto, Rogério Castro é o sétimo, o oitavo é o Sérgio Lúcio, o nono é o Carlos Craio, o décimo é o Cal Machado. Esses estão na zona de pontuação. Já já vamos ter efetivamente aqui a volta do primeiro colocado, porque largou lá da reta oposta. Já já vamos ter efetivamente a volta no Armap hoje de manhã. Eles fizeram 1:25,195. Quem andou mais rápido foi o Eduardo Reis. 1:25,195. Estão aí a colocação à esquerda, são os números da esquerda, à direita o número dos carros. Para você entender aí, no GC produzido pela Master TV, lá de Cascavel, no Paraná. Eles estão aí para completar efetivamente uma volta inteira agora
com o Alceu Feldman na primeira posição. Não temos nenhuma alteração. Aqui o circuito é muito rápido. A ultrapassagem pode acontecer a qualquer instante. Para passar precisa chegar aí forte. E por enquanto não tivemos, além daquela mudança na largada, nada. A exceção do Herberto Heine, que vem lá no fundo tentando ganhar posições. Ele que foi o vencedor em Santa Cruz do Sul. Vamos lá em Santa Cruz do Sul em setembro, né? Na metade do mês de setembro, na antepenúltima prova. Ontem foi a antepenúltima, hoje a penúltima, e Interlagos em dezembro, no dia 16, a última. Alceu Feldman fez 1:26.247. A melhor volta é do Marcel Wolfer, 1:26.196. Não é não. Anderson Toso tem a melhor volta, 1:25.823. Vai ter briga boa aí entre esses primeiros 6, hein? Olha aí, ó. Ó o Alceu Feldman fechando a porta do Aloysio Coelho. Mas o Aloysio Coelho conseguiu a ultrapassagem e vai embora. Vai embora assumindo a primeira posição. Aloysio Coelho é o primeiro, Alceu Feldman é o segundo. Se ele queria fazer uma corrida mais rápida do que a de ontem, vai ter que andar, hein? Na terceira posição vem ali o Marcel Wolfer. Marcel Wolfer vem na terceira posição. Fez 1:26.196. Nos da frente, o Aloysio Coelho era o mais lento. Incrivelmente ele passou ao seu Feldman. E aí vem o Flávio Marcílio muito lento, com problemas. Olha a briga aí. Olha a briga aí, já deu toque. Já deu toque, os dois ficaram de lado. O Marcel Wolfer não tinha como se aproveitar. E o Aloysio Coelho perde a primeira posição. Perde a primeira posição para o Alceu Feldman. Foi o primeiro toque da corrida. Olha o sanduíche que estão fazendo ali no meio. Já tem gente mirando ao contrário, que é o Marcos Ramalho, que ficou. É só porque eu falei que estava tudo limpo, hein, Gerson? Que confusão, hein? Começou com o toque entre o Alceu e o Aloysio e acabou sobrando para todo mundo ali. E o Alceu Feldman, apesar do Aloysio Coelho rodar na sua frente, ele não freou, não. Ele continuou acelerando e aí está perdendo a frente da perua. Está perdendo a frente da picape, levantou ali a carenagem dianteira. Tem problemas o Alceu Feldman. Inclusive vai ter a sua visão reduzida, obviamente, a aerodinâmica, tudo comprometido. Sem a dúvida, a gente esperava uma corrida de recuperação do Ramalho, que vale a pena dizer que o grid de largada hoje foi conforme foi ontem. Aí, perdão, Gerson, que voou tudo do Alceu Feldman, voou literalmente tudo, ficou sem a frente da picape. Outro toque no mesmo lugar, que incrível! E agora o Aloysio Coelho virou o contrário, ainda bem que não atingiu ninguém. Ainda bem que não atingiu ninguém. 2 para 3 voltas, se a corrida for assim, hoje vai ser mais quente que o dia, hein, Gerson? Falei que ele ontem foi cheio de emoções e de hoje não está devendo nada. E pelo menos para a parte da visão foi bom ter soltado aquela parte da frente ali do carro do Alceu. Agora vamos ver o que os comissários decidem sobre esses 2 toques que ele deu na luz. Eu tenho aqui o controle total com o rádio que fica lá com o Magrão, que é o diretor de prova. Problema de calor não vai ter o Alceu Feldman, mas já perde rendimento. E o Eduardo Heine aproveita na bandeira e passa os dois. Passa o Marcel Wolfer e passa o ex-líder da corrida, Alceu Feldman. Portanto, o líder do campeonato é o primeiro. E nós estamos indo só para a terceira volta, hein? Vai pro box lá, vamos ficar atento aí, Glauci. O Alceu Feldman está entrando aí, vamos ver se ele vai parar ou se vai fazer alguma coisa com silver tape no carro. Mas haja silver tape, hein? Vai ter que amarrar a frente inteira, hein? Eduardo Heine assume a primeira posição com o Marcel Wolfer em segundo. E aquele que vem vindo ali atrás é o Rogério Castro, carro de número 30, trazendo o Franco Stedley, que largou de 15º e é quarto, hein, Gerson? Não tenha dúvida, Tata. Está fazendo uma ótima corrida o Franco. Quero chamar a atenção também para a corrida do Carlos Crai. Vale a pena lembrar que eles ontem, ele e o Ramalho, se tocaram faltando 2 voltas para o fim e eles estavam em terceiro e quarto lugar. E o Ramalho chegou em segundo e foi penalizado. Então teria equipamento para fazer essa prova de recuperação. Vale a pena ficar de olho na corrida do Carlos Crai. Vamos prestar atenção no Carlos Crai, que tem a picape de número 16. Essa verdinha aí é do Rogério Castro. Atrás dele está o Franco Stedley, preparadinho para ultrapassar o Rogério Castro. Rogério Castro, que é a astro de equipes da abertura da Picape Race, em função daquele acidente espetacular que ele teve em Brasília. Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas ficou marcado, você viu na abertura aí, quando ele se chocou contra os pneus naquela cara. Eduardo Heine é o primeiro e essa é a Glauci Schitz. Vai, Glauci. Otávio, tá aqui o Alexandre Gramacho, o chefe da equipe. A grade, o Alceu realmente parou. Acho que houve um toque aí com o Aloysio Coelho. E aí danificou a parte da frente, acabou voando, acabou com a frente inteira, então não tem condição de continuar.
Agora vamos cuidar do Franco, tá quase chegando aqui entre os ponteiros. Tá certo, obrigada. Portanto, está fora da corrida o Alceu Feldman. Temos 19 picapes e o Franco Stedley vem aí, mas é o seguinte, é olho no peixe e no gato, porque o Carlos Craig, que o Gerson falou agora há pouco, está só esperando o Franco Stedley dar uma boquinha ali para ele se enfiar entre ele e o Rogério Castro e fazer a ultrapassagem. Enquanto isso, o Eduardo Heine vem aqui. A volta mais rápida da prova ainda é aquela de 1:25 e alguma coisa, né? 1:25.823 do Anderson Toso. Daqui a pouco vamos localizar o Anderson Toso aí entre os que estão na corrida. O Toso que largou na 5ª posição. Estão aí os 5 primeiros: Heine, Wolfar, Castro, Stedley e Crai. O Toso é 7º, atrás do Herberto Heine. O Herberto Heine que vem fazendo um corridão, largou de 12º, ganhou 6 posições e vem chegando no grupo lá. Rapaz, a hora que isso emparelhar para abastecer, eu quero só ver, Gerson. Veja a importância do Eduardo estar na frente do Marcel na briga pelo campeonato. Vale a pena lembrar toda aquela rivalidade que tem entre os dois. A luta, como você falou, é fósforo na gasolina. Não tem jeito, os dois não tem jeito. Aí você está vendo a repetição no momento em que a carenagem do Alceu Feldman estava torta e no momento em que ela sumiu. E aí o toque, né? O toque do Aloysio Coelho. Toque do Aloysio Coelho, que saiu, mas voltou para a corrida. Quem sobrou fora da corrida foi o Alceu Feldman. Eles passam aqui pela cabine de transmissão, completando uma 5ª volta. Eduardo Heine é o primeiro, Marcel Wolfar é o segundo, Rogério Castro é o terceiro, Franco Stedley é o quarto, Carlos Crai é o 5º, Herberto Heine é o sexto, Anderson Toso o 7º, Cal Machado o 8º, Nelson Barros o 9º, Aloysio Coelho é o 10º. Esses estão na zona de pontuação. Depois de 5 voltas, o Eduardo Heine está fazendo 20, está indo a 84 para 74 está indo Marcel Wolfar. Já durante a corrida nós vamos mostrar aí a situação do campeonato. 20 minutos pelos pontos abertos, sabe? Você viu ali o carro 44 do Herberto Heine que ganhou lá em Santa Cruz do Sul. O líder tem alguma tranquilidade nesse instante. Não é o natural quando a briga é Wolfar Heine, mas o Eduardo Heine que largou na 4ª posição, beneficiado pelos acidentes, pelas batidas, pela saída do Alceu Feldman. E obviamente devido à sua competência e o acerto da sua picape, é o primeiro colocado aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui no Autódromo Internacional Nelson Piquet, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu não vi, eu estava conversando com o Inácio aqui, que é da Vicar, responsável pela organização da Vicar aqui. E aqui em Jacarepaguá, desde o último grande prêmio de Fórmula 1 que teve. Você não tinha nem nascido aí. 1988, você ainda estava torcendo com o Corinthians de Calção. E eu não vim aqui desde 1988. E aí me deparei com a obra do Pan-Americano. Aqui está o Parque Aquático Maria Lenk aqui. E eu ficava ouvindo as notícias em São Paulo, né? Que o Parque Aquático foi construído no meio do autódromo. Falava, bom, será possível isso? Será que teve algum energúmeno que tirou uma parte do autódromo, que é um patrimônio do Brasil, pela história, por tudo, já correu Índia, aqui Fórmula 1, para pôr o Parque Aquático, com todo o respeito, o Pan-Americano precisava de obra, está cheio de área aqui em volta, isso não é verdade. Os caras caparam um pedaço da pista do Autódromo Internacional de Jacarepaguá, para pôr o Parque Aquático Maria Lenk. Nada contra o Parque Aquático, mas tem tanta área vazia, precisava ocupar um pedaço do autódromo. É só no Brasil que acontece isso. Calcule isso na Alemanha, por exemplo. O cara fala assim, vou construir um parque aquático lá no meio do autódromo de Nürburgring. O cara manda ele pro Paquistão, passagem só de ida, nunca mais ele volta. Eduardo Heine é o líder, Marcel Wolfar é o segundo. A corrida parece ter uma acalmada, hein, Gerson? O Wolfar tá chegando no Eduardo. E calma não é a palavra de ordem aí quando esses dois estão um perto do outro. Principalmente porque agora, com esse toque do Ramalho, o Wolfar passa a ser a principal ameaça para o Eduardo em relação ao campeonato. O Marcos Ramalho está lá na 11ª posição, está fora da zona de pontos, na última passagem aqui. Eduardo Heine para Wolfar, 0.846. 0.846. Ele vai diminuir. Passou Eduardo Heine, passou Marcel Wolfar. O Gerson tem razão, ele está chegando. Era 0.846, 0.636. Olha o campeonato no momento, ó. Olha o campeonato como está no momento. Eduardo Heine levando para São Paulo. 13 de vantagem em cima do Marcel Wolfar. 13 de vantagem. O Marcos Ramalho com uma pequenina chance de conquista. O campeonato fica para os dois. Não tenha dúvida. Você vê que depois dessa prova teremos só apenas 20 pontos em jogo. Eu tenho certeza absoluta que o Marcel não vai se contentar com essa segunda posição. Ele precisa tomar uma atitude ainda aqui no Rio de Janeiro para poder ir com a situação um pouquinho mais confortável
para São Paulo. Faltando 28 minutos para o complemento desta etapa da Picape Race. Convido você, 16 de dezembro, hein? 16 de dezembro. Convido você que está acompanhando a Rede Vida de televisão em todo o Brasil. 16 de dezembro, Autódromo Internacional José Carlos Passo, São Paulo, Interlagos, para a última etapa do Campeonato Brasileiro de Picape Race. O autódromo reformado, cinema. Teve Fórmula 1 agora há pouco, né? Renovado o contrato com a Fórmula 1, portanto Interlagos está muito bonito. Convidamos você, 16 de dezembro, a última etapa. Aí a repetição, você está vendo o carro do Marcos Ramalho e a rodada lá atrás da picape número 27 do Sérgio Lúcio, que acabou rodando e voltou atrás do Luiz Reis com o carro do Zé Valentini lá na 10ª. O Zé Valentini está na 15ª posição. Aí passam os líderes. Eduardo Rainer é o primeiro. A diferença vai caindo, 0,328. 0,328, tá chegando o Marcel Wolff, Gerson. Era o que a gente estava comentando, não podia ser diferente. O Marcel precisa tomar uma atitude. O Eduardo vai vender muito caro essa primeira posição, porque esse campeonato eu tenho certeza que é muito importante para o Eduardo. Ele já perdeu na última prova o campeonato ano passado e vai lutar muito para que isso não aconteça esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco teremos o box aberto para o reabastecimento e aí tudo começa de novo, né? Aí é uma nova corrida. Eduardo Rainer é o primeiro, Marcel Wolff é o segundo, Rogério Castro o terceiro, Franco Stedler o quarto, Craio o quinto, Herberto Rainer o sexto, Bozo o sétimo, Cal Machado o oitavo, Aloysio Coelho o nono, Nelson Vaz o décimo. Esses estão na zona de pontos. Você sabe, da picape, o primeiro marca 20, o segundo 15, o terceiro 12, o quarto 10, o quinto 8, o sexto meia dúzia, o sétimo marca 4 e daí até o décimo 3, 2 e 1 ponto. Pirelli, 100 anos de vitória e 100 anos de competição. Olha que essa briga vai dar conversa, essa briga vai dar negócio, já não tem mais diferença. Eduardo Rainer não consegue, parece, suportar a pressão do Marcel Wolff. Aí vale o campeonato, líder e vice-líder. Na parte reta, o Eduardo Rainer leva alguma vantagem, na sinuosa o Marcel Wolff encosta. A diferença permanece em 0,379. 0,379. Lá para trás o Rogério Castro vem, mas vem com dificuldade. Eles vão ter um retardatário aqui, hein? Quem era aqui? Picape de número 5. O Gilberto Arruda vem ali na última posição. Vai ser ultrapassado já já. Vamos ver, né? Porque é nessa hora que dá confusão. Marcel Wolff é o segundo, Eduardo Rainer é o primeiro. Você acompanhando a Picape Race em todo o Brasil. Vamos falar de novo da Pirelli, 100 anos de vitória e 100 anos de competição. Diga, Gerson. Expectativa aí no final de corrida, hein, Otávio? Está se... O Carlos Pérez é o quinto colocado. Pronto, de parar a corrida também. A trave, obviamente, muito bem acertada, já bateram na trave 2 vezes para vencer, acabaram vencendo antes na mão do seu. Também um forte candidato ali, ele sabe ocupar muito bem o equipamento para a parte final da corrida. E aí o Marcel Wolff talvez esteja fazendo isso, Gerson, a mesma estratégia, guardando para a próxima parte da corrida. O Carlos Frei tem um problema na carenagem direita dianteira. Perdeu ali um pedaço da carenagem, olha lá, ó. Imagine que fosse um farol, é o lugar original do farol da S10, enquanto o Marcos Ramalho vai ficando fora. Marcos Ramalho vai ficando fora, vai dando adeus à sua possibilidade remota de campeonato, hein, Gerson? Não tenha dúvida. Com esse abandono, ele praticamente, se não acontecer nada com o Marcel e com o Eduardo, ele vai dando adeus ao campeonato. O Marcos se mostrou um piloto extremamente competitivo, extremamente rápido durante toda a temporada. Então, Marcos Ramalho fora. Glaucia tenta aí nos boxes, o carro dele está sendo rebocado, fica fora na briga pelo campeonato. O Eduardo Rainer vai chegar na última etapa na mesma condição do ano passado. Ele foi vice o ano passado. Imagina o que vai acontecer em Interlagos. E o Marcel Wolff é claramente mais rápido do que ele na parte das curvas. Na parte de reta ele consegue abrir. A última diferença, inclusive, dobrou. Já foi de 0,329, agora é de 0,664. Mas o Marcel Wolff está literalmente grudado com o Eduardo Rainer. Está grudadinho com o Eduardo Rainer. Precisa chegar assim mesmo para tentar a ultrapassagem. Porque na parte reta, me parece, o carro do Eduardo Rainer é mais rápido.
está acompanhando a penúltima etapa da Picape Race aqui no Rio de Janeiro, a 8ª etapa. Fecharemos o campeonato em São Paulo no dia 16 de dezembro e contamos com a sua presença em Interlagos. E o ano que vem a Picape cheia de novidades, hein? O pessoal pediu para guardar as novidades, mas pode esperar uma novidade atrás da outra. Só vamos contar no lançamento efetivo que vai acontecer em dezembro. A diferença diminuiu, meio segundo, 0,516. O Marcel Wolff precisa se preocupar com o Rogério Castro, que chegou chegando, hein, Gerson? Exatamente, o Rogério Castro não quer nem saber se os dois líderes estão disputando o campeonato ou não. Ele está atrás de ganhar a corrida e com certeza vai forçar muito o Marcel. E você veja, Otávio, a importância que vai ter o reabastecimento dessa corrida. Daqui 2 minutos nós teremos uma abertura de box. Você vê a importância do reabastecimento, pode decidir a corrida dentro do box. Atenção, temos 2 minutos e 15 segundos agora para a abertura dos boxes e o reabastecimento. O Franco Stedley vem aí, mas também não consegue passar pelo Rogério Castro. Rogério Castro, o goiano, é 10º do campeonato com 26 pontos e o Franco Stedley é 6º com 37 pontos. A Marruá mais bem classificada, até porque o Franco correu o campeonato inteiro com a grade Marruá. Estão aí do 6º ao 10º. E do 11º ao 15º, temos 18 pilotos na pista. Já perdemos o Alceu Feldman, que foi embora, perdeu a carenagem, e perdemos o Marcos Ramalho também. Esse número 6 que foi revocado. Aliás, chegou o Ramalho no box? Não, está parado, lá correndo. Está lá o Marcos Ramalho parado ali. Seria uma entrada no box se a pista fosse ao contrário. Aí você está vendo o Rogério Castro e o Franco Stedley na briga. Está levantando a mão direita dentro da picape lá o Rogério Castro. Não sei o que ele está fazendo, se está provocando o seu adversário, se estava arrumando o retrovisor. Atenção, passou o Franco Stedley. O Franco Stedley passou e é terceiro. O Franco Stedley passou e é terceiro. O Rogério Castro ficou desesperado ali atrás, mas o Franco Stedley ganhou a terceira posição. 50 segundos para abrir o boxe. Já vamos ter a abertura de boxe. Vamos ver a estratégia que vai usar o líder Eduardo Heinen e o vice-líder Marcel Wolfer, que são os dois que brigam pelo campeonato. Um catarinense e um gaúcho. Veja, Otávio, uma volta atrás o Rogério estava pressionando o Wolfer. Quando teve que se defender do Franco, já perdeu o contato e acabou perdendo a posição. E assim está sendo em todos os momentos da etapa, esse da frente. Toda vez que um é pressionado, acaba perdendo o contato do piloto que tem. Aí o Eduardo Heinen, que é o líder da corrida e o líder do campeonato. Vice-líder atrás dele na segunda posição. Vamos ver se eles vão entrar, vão vir para mais uma volta. É a partir desta volta. Está dizendo aqui o Magrão, não entraram. Porque é a partir desta volta. Portanto, a partir de agora, box aberto. Temos 20 minutos de corrida. E 20 minutos no final da corrida. São 40 no total. A partir de agora, o box aberto. Está dizendo aqui a direção de prova, o box está aberto para o reabastecimento. Eduardo Heinen para Marcel Wolfer, nunca foi tão grande a diferença, 1.043. O Marcel está esperando que o Eduardo Heinen, ele continua. O Eduardo Heinen entre e ele continua e eu perdeu o rendimento, Gerson. E é importantíssimo para o Eduardo abrir essa pequena vantagem para conseguir reabastecer, independente da volta que o Marcel entra, e conseguir sair na frente, né? Vai ser importantíssimo sair na frente, né? Vamos prestar atenção agora, porque certamente um dos dois vai entrar ou os dois vão entrar. Estamos no reabastecimento já com o box aberto. Já vamos saber. Esse é o terceiro colocado, que é o Franco Stedley. Alguém deu uma beliscadinha ali na terra, porque voou terra para cima. Tem um retardatário aqui, 13 voltas. Eduardo Heinen é o líder, picape número 9 da equipe Hidroforte, que é de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Tem uma picape aí na frente, um retardatário com o Jerônimo Alves, picape número 73. Vem tranquilo ali o Eduardo Heinen. Vai juntar pro lado esquerdo para entrar. Vamos ver o que vai acontecer. Já deixou o retardatário para trás. Nossa, na frente do box, que é isso? Quase o Eduardo Heinen se complica ali com o último colocado. Ele entrou e o Marcel Wolfer foi embora. Portanto, momentaneamente o Marcel é líder. Líder com o Rogério Castro na segunda posição. Porque entrou o Franco Stedley. Atenção a Glaucia aí, vamos acompanhar. Entrou o Franco. Quem mais entrou ali? O 16 é o carro do Carlos Kray. Está na frente do Eduardo Heinen. Já terminou o reabastecimento e vai embora o líder.
foi tranquilo o reabastecimento. Vamos ver se fica na velocidade determinada aí, não pode ser punido nem brincar com isso, hein? Para não comprometer o campeonato. Já saiu o Eduardo Rainer e vem embora. Já saiu e vem embora. Saiu o Franco Stedley também. Você viu que é um grampo danado ali para sair, né? Vamos ver depois que todo mundo reabastecer, o que é que vai acontecer. O Franco saiu, o Krai deve ter saído, o reabastecimento dos três foi tranquilo, hein, João? Foi, esses três foi normal, não trocaram de posições dentro do box. Agora vamos esperar só a parada do Marcel para ver se ele consegue ter essa vantagem, porque eu imagino que foi o que ele pensou, né? Dar mais uma volta ou duas, para tentar tirar na pista, como fazia aquele piloto Schumacher, se não me engano o nome dele, né? Aquele Schumacher, você está falando. O cara não guiava faz 200 anos, voltou, fez segundo na frente de todo mundo. Foi hoje pela manhã lá em Florianópolis, ganhou bateria também. Isso é brincadeira, né? Marcel Wolfart tá nos boxes. Picape de número 99. Tá aí o Marcel Wolfart. Ele que é catarinense de Lages. Picape vermelha com laranja, amarelo, né? Amarelo, vermelho e amarela. Atrás dele o Rogério Castro. Vai pro reabastecimento, você está acompanhando aqui na imagem da Rede Vida de televisão. Já parou. Engatou ali o botijão. Quantos litros são? 10 no mínimo, né? 10 no mínimo. Picape de número 99. Sendo reabastecido. Já reabastecido. Quase o Herberto Rainer atrapalha tudo. Estava chegando ali. Mas o Rogério Castro não ganhou a posição do Marcel Wolfart no pit, não. Passando aí, você está vendo aqui, ó. Eduardo Rainer é o primeiro. Portanto, está recomposto o mesmo trem de corrida de agora a pouco. Eduardo Rainer é o primeiro, Marcel Wolfart é o segundo. Nos últimos 15 minutos tem tudo para ser emocionante, Gerson Marques. E o Rogério Castro acabou ganhando a posição do Franco Stedley nos boxes. É o que você está vendo aí, a picape verde número 30, ficando com a terceira posição. Agora é a hora do Marcel Wolfart. Se quiser ganhar a corrida, atacar. Ou então levar para São Paulo com essa diferença. Daqui a pouco nós vamos publicar de novo aí. A diferença, se não me engano, de 13 pontos. 13 pontos. Portanto, 13 pontos em jogo. O Eduardo Rainer chegando em primeiro abriria, independente do que fizer o Marcel, 33, né? Tem que dar primeiro e segundo. É primeiro e segundo para o Eduardo Rainer. É isso mesmo. Daqui a pouco nós vamos ver aí como é que está a classificação agora. Mas a decisão certamente será em Interlagos, 16 de dezembro. Contamos com a sua presença. Pirelli, 100 anos de vitória e 100 anos de competição. O reabastecimento do New York. Ô, Glaucio, você está me ouvindo aí nos boxes, Glaucio? Estou ouvindo, sim. Tivemos algum problema com alguém aí no reabastecimento? Não, aqui também tranquilo. Só uma correção. O mínimo é 8 litros no abastecimento. Ah, é. O tanquinho é que tem 10, né? O tanquinho tem 10 e o mínimo é 8. Exatamente. Boa. Essa é a minha professora Glaucio Schitz, que acompanha toda a etapa do Campeonato Brasileiro de Picape Racing conosco, ao meu lado, ao lado do Gerson. 16 de dezembro, São Paulo. O Marcel Wolfart, pelo menos nesse instante, esse quarto não errar, não me parece esboçando alguma reação. A diferença é 0,567, já foi de 1,4, já foi de 379. Exatamente, eu acho que ele está mais preocupado agora de segurar a posição do Rogério, que está atacando ele, propriamente atacar o Eduardo. Mas eu acho que esse quadro vai mudar até o final da corrida. Vamos aguardar. Estou ouvindo aqui a conversa do pessoal da direção de prova, do Magrão e dos seus auxiliares, dos seus assistentes. Todo mundo já reabasteceu. Está só esperando o cheque do Magrão para ver se alguém excedeu a velocidade. Eu ia perguntar, alô, está me ouvindo? Alguém excedeu a velocidade? Vamos colocar isso no ar, falo eu mesmo. Está esperando o relatório aqui. Fala, Glaucio. O Nelson Basso acabou de recolher a picape para o box. Nelson Basso, portanto, fora. Então, largamos com 20, temos 17. Ramalho, Basso e Feldman. Atenção, estou ouvindo aqui a direção de prova. Vamos ver o que vai passar aqui de relatório para o Magrão. O Magrão está sendo chamado. Atenção, Zé Valentini e Gilberto Arruda ultrapassaram o limite. E aí está no campeonato, ó. Eduardo Rainer, 84, Marcel Wolfart, 74. Otávio. Ô, Glaucio, quero te dar a velocidade dos dois. Um excedeu 3 km, 63, e o outro 19. Passou a 79, onde era para passar 60. Excedeu mesmo, então. É. O Nelson Basso não tinha problema nenhum na picape, mas o excesso de calor fez com que ele se sentisse mal. Pessoalmente se sentisse mal, tá mesmo.
tempo normal uns 30, hoje está dando praia do Rio com tranquilidade e na pista para cima de 40 brincando. Passou mal então o nosso Nelson Basso e ficou fora. O Basso era quinto no campeonato, 43 pontos. Ele que também é de Caxias do Sul, também vai deixando o campeonato. 84-74. Vai colocar para os dois. Vai, mas não deixa de ser a maior vantagem que o Eduardo já teve. Se pensar para a última ou se pensar no ano? Para a última prova. É a maior vantagem. No ano, será que é a maior vantagem? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Eu acho que é a maior vantagem. Então, por isso, eu tenho certeza que o Marcel ainda vai tentar alguma coisa até o final dessa prova. É importantíssimo para ele chegar à frente do Eduardo nessa prova. No ano passado, o Cláudio e ele era 2 pontos de vantagem, Era alguma coisa era uma coisa entre 1 e 5. E aí teve aquela bagunça com o Marcel Wolfar e o campeonato acabou ficando para o Cláudio Ricci. Isso foi na etapa do dia anterior, né? Tivemos uma rodada dupla na final. Mas ficou em boas mãos, né? Porque o Cláudio Ricci, baita piloto. Sem dúvida, sem dúvida. O Cláudio que esteve aqui na cabine, e deu um abraço pro Cláudio Ricci. O Cláudio está correndo muito forte. Ele está fazendo as últimas etapas da Stock Car também e está correndo de Ferrari. Um abraço ao Cláudio Ricci, que é o chefe da equipe do que vem aí na primeira posição. Não tivemos alteração, a não ser o Herberto Reine, que subiu ali uma posição, havia perdido no boxe uma posição e voltou para o 6º lugar. Portanto, os 10 primeiros: Eduardo Reine primeiro, Marcel Wolfar segundo, Rogério Castro terceiro, Franco Stelli no 4º, Carlos Craio quinto, 6º Bahia, o Alberto Reine, o 7º é o Caio Machado, o 8º é o Anderson Toso, o 9º Aloysio Coelho e o 10º Nego Freitas. O Eduardo Freitas, que largou na 17ª posição, veio aqui para a gema dos pontos. Temos ali a picape número 5, polida, do Gilberto Arruda, está com o carro literalmente pendurado, saindo carenagem, saindo paralama e aí inteirinho o carro do líder. Opa, rodou ali na frente do Eduardo Reine. Sai pra lá, Gilberto Arruda. E aí a briga. A diferença é a menor até agora. Na passagem da 18ª volta, 0,237. Será que o Marcel Wolfar está guardando para o final? Temos 10 minutos para o complemento da prova, Gerson. E não poderia ser diferente, né? Ele tem que se decidir agora. Olha, tá com problema aí o Rogério Castro. Ó. Deu uma escorregada ali pro lado direito, vai perder a posição pro Franco, hein? Pode perder a posição pro Franco. Abriu lá pro lado esquerdo o Franco Stelli. Não vai conseguir ultrapassar. O Rogério Castro conseguiu se recuperar. Ele é nitidamente mais rápido que o Franco Stelli na reta. Eles estão lá na reta oposta. Olha aí, olha o toque, Eduardo Reine pra fora. E o Eduardo Reine vai pra fora, o líder do campeonato até agora. Eu disse, Marcel Wolfar e Eduardo Reine é palito de fósforo acendo na gasolina. E ficou o Eduardo Reine. Eduardo Reine ficou, tá parado lá na grama. Se tiver outro ângulo eu queria ver. E aí, Gerson, olha o que aconteceu, Gerson. Tinha tudo para não acabar bem isso. O Marcel foi para cima do Eduardo. Vamos ver o que os comissários agora vão analisar desse forma. Enfim, o Eduardo ainda vai continuar na briga pelo campeonato, com certeza, independente de qualquer resultado aí. A corrida está movimentada. O Rogério Castro também foi e acabou. Acabou que daí da briga não sai mais. Franco Stelli é o segundo, Marcel Wolfar é o primeiro. Franco é o segundo, Marcel Wolfar é o primeiro. Marcel vai para a liderança do campeonato com 79 pontos. Se o Eduardo Reine não voltar, vai ficar 15 de diferença e vai ficar ruim, hein? Rapaz, a penúltima etapa não é brincadeira, hein? A penúltima etapa não é brincadeira, deixa eu ver. Foi lá fora e bandeira amarela. Bandeira amarela. Ou seja, só pela primeira imagem parece que o Eduardo errou, hein? Cortou o trem de corrida do Marcel Wolfar, que já tinha mais de metade da picape do tempo. Foi a impressão que eu fiquei. Desde que ontem acabou acontecendo isso no mesmo lugar. Queria ver de novo aí. Muito polêmico isso. Ontem o toque do Ramalho com o Craig foi exatamente na mesma posição e o Ramalho acabou sendo punido. Vamos ver qual é a atitude da direção de prova. Final para o Rogério Castro, temos bandeira amarela. Aproveitar que a corrida está parada, eu queria ver de novo o toque. Eu queria ver de novo o toque do Eduardo Reine. Estamos com safety na pista. Estamos com safety na pista. Bandeira amarela e safety na pista. Safety na pista, faltando 8 minutos para a corrida. 8 minutos para o fim da corrida. Faltando 8 minutos para a corrida. Diga, Gerson.
E acabamos de receber a notícia aqui que está em investigação esse toque. Vamos lá, vamos ver. Tinha passado, tinha o bico da caminhonete, não tinha metade como eu falei, tinha o bico. O Eduardo Heinen estava pela parte de fora e o Marcel Wolfram continuou por dentro. E o Eduardo Heinen, na minha opinião, errou o Eduardo Heinen. O Gerson está convencido ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Ok, vamos aguardar a direção de prova aqui, o que vai falar, hein? Vamos aguardar a direção de prova. Glaucio, fica à vontade aí nos boxes, se tiver alguma informação. Marcel Wolfram é o primeiro, Franco Stedley é o segundo. E o Sérgio Lúcio aparece lá atrás. E aí, fim de prova para o Rogério Castro. Na volta do reabastecimento, precisa oxigenar o Rogério Castro. Em Brasília se meteu nos pneus, no acidente que virou até chamada das nossas transmissões. Agora errou de novo, que coisa, hein? E era uma pena porque ele fazia uma bela corrida. Fazia, né? Mesmo. E olha o nosso palpite aqui, estamos bem, hein? O palpite, ó, o Franco em segundo e o Carlos Kreider. Vamos ver de novo, ó. Abre para o lado direito o Eduardo Heinen, claramente. Não sei se é porque errou. Não sei. Agora, fiquei olhando ali, o Marcel forçou uma ultrapassagem ali. Já não estou mais convencido. Você viu como o replay é bom, né? Como é complicada a situação dos comissários, apesar que eles são bem melhores do que a gente nesse sentido, exatamente. Profissionais disso. A gente viu e reviu aqui umas 5 vezes e não chegamos a uma conclusão. Eu já mudei de opinião umas 39 vezes dessas 5 vezes. Agora fiquei com a impressão de que o Marcel Wolfram empurrou e voltou na corrida aí o Eduardo Heinen. Voltou na corrida o Eduardo Heinen, resta saber em que posição. Vamos ver se há uma decisão da prova. Se vamos ter ainda corrida, temos 6 minutos, o safety car está na pista, o carro já foi retirado do Rogério Castro, mas o giroflex está ligado. Nesse instante aí o Eduardo Heinen, não sei que ponto, não sei para onde ele ficou, precisa reagrupar ali. O safety car vai apagar a luz e vai para o box, vai recomeçar. Vamos ter 5 minutos, 6 minutos finais de corrida. Sei que o Marcel Wolfram está indo a 79. Vamos ver em que posição vai vir o Eduardo Heinen. Vamos ver que posição virá o líder do campeonato. Não está entre os 10, hein? Ou é o 10º. Peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que é o 9º ou 10º. Vai relargar. Já saiu o safety, vai relargar. Estou ali, 4, 5, 6, 7. Acho que é o 8º. Deve ser 7º ou 8º. Está fazendo ponto o Eduardo Heinen. Na minha conta aqui está fazendo 4. Está indo a 68 contra 79. 9 pontos é a diferença. Marcel Wolfram é o primeiro. Diga, Gerson. O pessoal da direção de prova está pedindo se a gente tem essas imagens do outro ângulo. Sinceramente não sei, dependemos da Master TV. Acho que se tivéssemos do outro ângulo já teríamos passado, já teríamos mostrado. Não temos a imagem. Está me dizendo aqui o nosso Sérgio da Rede Vida Televisão. A única imagem que temos é aquela que já viu crescido por 4 vezes e que efetivamente não dá para dizer o que aconteceu. A direção de prova está numa sinuca de bico. E ela tem 4 minutos e 50 para decidir durante a corrida o que vai acontecer. O Marcel Wolfram vem aí caminhando forte para mais uma vitória. Segunda ou terceira vez na temporada? Terceira vitória dele na temporada. Marcel Wolfram que vai subindo a 79 pontos. O Franco Stedley também vai subindo ali com 15 pontos para 52, não está na briga pelo campeonato, mas só está na briga pelo vice, pelo terceiro lugar. Uma posição honrosa para a Grale que estreia na categoria. Daqui a pouco podemos publicar aí o que está acontecendo, depois que a gente ajustar tudo. Eduardo Heinen na 7ª posição. Está aí o campeonato. Olha o campeonato aí. São 11 pontos de vantagem que o Marcel leva para São Paulo, hein, Gerson? Como a gente tinha comentado, inverteu. É muito ponto. Eu acho a diferença muito grande. Embora o campeonato não tenha, possa acontecer de tudo como a gente está vendo na pista. E apesar do Anderson Toso ir a 59 nesse instante, pelo número de vitórias, o Marcel já tira o Toso, portanto a briga é Marcel e Eduardo Heinen que tem que tentar se recuperar. Ali é 7º. Vai ter que ganhar posição ali, só briga brava, hein? Aloysio Coelho, Anderson Toso, o Herberto Heinen, que é seu irmão. E pro Heinen agora qualquer posição dele se torna muito importante. Sem dúvida, não pode se precipitar também. Precisa pensar se é melhor ficar com 11 e continuar a brigar pelo título, ou se meter numa briga aí, arrebentar a picape e aí fica pior ainda que o Pioneiro. Quando eles passarem aqui, faltarão 2 voltas no final, diz a direção de prova. Pirelli, 100 anos de vitória e 100 anos de competição.
Viu passar ali o carro de número 16 do Carlos Frei. Carlos Frei, carro de número 16, vem ali na terceira posição. Lá atrás, não consegue se mexer da sétima posição o líder do campeonato até que a prova termine. Quando a prova terminar, o líder do campeonato vai ser o Marcel Wolfert, catarinense de Lages, em Santa Catarina, está indo a 79 pontos. Vamos ver quem é que está abrindo aí. É o Aloysio Coelho, tentando a ultrapassagem sobre o Anderson Toso. O Anderson Toso se perdeu e perdeu a posição. Para o Aloysio Coelho e para o Eduardo Heinen, que vem agora sexto. Vem agora sexto. Eduardo Heinen é o sexto. Vai marcando meia dúzia de pontos. Vai indo a 70, caindo para 9 a diferença. 70 a 79. Pirelli, 100 anos de vitória e 100 anos de competição. Gerson, o Eduardo Heinen, o líder do campeonato, ganhou mais uma posição, o que é sempre bom fazer pontos, hein, Gerson? Mas eu acho que ainda não tem problema ali do Cal Machado. O Cal Machado está vindo forte ali, tem alguma coisa arrastando do lado esquerdo do carro do Eduardo Heinen. O líder do campeonato, aí a imagem fechadíssima para você. Tem alguma coisa presa ali, tem alguma coisa perto do paralama traseiro, paralama dianteiro esquerdo, está arrastando alguma coisa ali, um pedaço da carenagem. Quando o líder passar, teremos a volta final, a abertura da volta final. 1:25.823 foi a volta mais rápida da corrida com o Anderson Toso. Fez a volta mais rápida logo no comecinho, mas depois não conseguiu. Tá aí o Marcel Wolfert, o catarinense de Lages, em Santa Catarina, vem se encaminhando para mais uma vitória. Deu uma escorregada ali o Franco Stanley, mas corrigiu. Deu uma escorregada, mas corrigiu. Quando ele passar aqui, teremos a abertura para a última volta. Última volta aqui no Rio de Janeiro, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, domingo de muito sol, 25 de novembro, faltando uma volta. Você viu ali com o dedo apontado, o diretor da prova, última volta. Aberta a última volta, são os últimos 3.036 metros. 3.037. Última etapa, 16 de dezembro, em São Paulo, Interlagos. Convidamos você. A briga ficará entre Eduardo Heinen e Marcel Wolfert. 9 pontos a diferença do primeiro para o segundo. Vai conquistar a sua terceira vitória aqui o catarinense de Lages, no interior de Santa Catarina, o Marcel Wolfert. Picape vermelha e amarela, levando muita propaganda ali. Gente acreditando no trabalho do Marcel Wolfert. Foi beneficiado com uma série de desistências da corrida e com o toque que está subjúdice. Ainda está sob investigação. Ainda está sob investigação aquele toque cuja imagem não conseguimos definir. Se o Eduardo Heinen fechou a porta dele ou se ele forçou a passagem e tocou no Eduardo Heinen. De qualquer maneira, na corrida vem aí para os últimos metros. Picape de número 99, Marcel Wolfert de Ranger. Ele que vai para a terceira vitória no campeonato, seguido pelo Frank Stanley, acelerando tudo, escorregando ali na segunda posição. Já ele vem aí para tomar a bandeira quadriculada. O Marcel Wolfert vem chegando, picape de número 99. Já apareceu aqui, já está no meu visual. Ele vem, vai levar a bandeira quadriculada. Marcel Wolfert! Bandeira quadriculada para ele! Ganhou, mas não levou. Por causa da batida que vamos ver agora do Marcel Wolfert com o Eduardo Heinen, os dois tiveram problemas e foram desclassificados das suas posições. Tá aí a repetição para você. A comissão de prova, os diretores da prova, o diretor da prova, decidiram pela penalização do Marcel Wolfert por causa dessa batida e do Eduardo Heinen por causa de outra. A decisão então foi essa. Magrão, e aí? Fale da punição do Wolfert. Bom, os comissários, depois de ouvir os pilotos e ver a filmagem, penalizaram 99 em 20 segundos por toque no carro 09 na entrada da sua. E o 9 também foi punido? O 9 foi penalizado porque ele ultrapassou o carro 7 quando estava com o safety car antes da linha de largada. Muito bem, tá aí a palavra do Magrão, o diretor da prova, sobre o que aconteceu. A vitória então mudou de mãos, que coisa, como é corrida. Franco, briga lá na frente e a vitória caiu no seu colo. Que fim de semana da Marroá Agrale, hein? Realmente foi um fim de semana diferenciado pra gente, mas já esperado, porque você vê que nas últimas 4 corridas nós lideramos as corridas, em todas elas, perdemos a vitória nas 2 voltas do final com o Esperafico lá em Londrina, depois com o Renato Jader com a quebra do motor em Santa Cruz,
Ontem vencemos com o Alceu e eu era para ter chegado em segundo, se não fosse o toque do Marcel e me quebrou o eixo traseiro da caminhonete. Nós íamos fazer dobradinha ontem e hoje, largando em 15º, a nosso objetivo era chegar na frente para a dobradinha de novo. Pena que o Alceu se enrolou com uma batida ali e acabamos conseguindo a vitória depois da desclassificação do Marcel de 15º para primeiro. Para nós realmente é um feito grande. O equipamento é o primeiro ano de trabalho, saindo do zero de um carro off-road. E é uma vitória para nós, a equipe, o trabalho todo que foi feito realmente é uma vitória. Quer dizer, 57 pontos na tua conta, então, é um número estrondoso para o primeiro ano da picape. Realmente, lógico, a gente sempre entra numa competição para tentar a vitória, mas começando com um carro totalmente sem condições de disputar a vitória. A gente veio galgando posições e nas últimas 4 corridas liderando a corrida. Então mostrou o desenvolvimento do carro, o desenvolvimento da equipe. Então acho que a gente ainda tem esperança na vitória do campeonato, porque nós estamos na parada. Palpite fácil, da Heinen ou da Wolfram? Na final. Da Franco. Da Franco com o Marroa. Aí o Franco Stedley confiante até demais também, depois de um presente deste fim de semana. Bom, já que mudou tudo, mudou o ganhador da prova e o líder do campeonato volta a ser quem era. Eduardo, você protestou no final da corrida, a direção de prova acabou atendendo, você também foi punido, acabou terminando na 9ª posição, mas fez mais 2 pontos e permanece líder do campeonato. E aí? Foi uma corrida em matéria de pontuação e cálculo de pontuação bastante complicada. Na pista era muito fácil, eu estava na ponta, eu recebi um toque do Marcel, que estava em segundo, e acabei rodando. Isso prova disso que os comissários, eu nem protestei, os comissários que tomaram essa decisão. Só que esse toque me fez cair mais para trás na posição, e eu acabei, na tentativa de vir buscar alguns pontos, ultrapassei alguém numa bandeira amarela. Eu juro que eu não estou sabendo disso. Mas eu acho que a corrida foi para o público, vai ser maravilhosa, vocês vão adorar. Essa situação toda lá em São Paulo vai ser muito legal, o campeonato vai se decidir só lá. E eu fico com pena que novamente aconteceu isso aqui no meio da categoria, mas vamos tocar, eu acredito que em São Paulo isso aí fique tudo definido. E a Vidroforte, que está mantendo a ponta do campeonato o ano todo, venha a ser e coroada com os êxitos do campeão de 2007. Guardado o adversário que é diferente, a situação é muito parecida com a do ano passado, né? Essa situação aí justamente nas últimas 2 provas do ano em Curitiba aconteceu, ele me tirou da prova lá em Curitiba também, ele me deu um toque, foi punido. Então essas coisas aí estão se repetindo. Quem sabe em São Paulo isso aí, nada aconteça disso aí, a gente faça um bom evento e termine o ano todo mundo bem. Muito bem, aí o líder do campeonato chegou no Rio de Janeiro líder, sai líder, mas com uma distância muito pequena para o segundo colocado, que ganhou, como eu disse no começo, mas não levou. Ganhar e não levar deve ser muito ruim, né? É brabo, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, a decisão dos comissários foi injusta. Quem pôde acompanhar eles mais viu que eu estava do lado. Achei estranho, tem gente que não sabe perder, vê o oponente do lado e tenta fechar a porta quando não tem mais volta, e daí acaba saindo da pista, e quem é o prejudicado é quem está ultrapassando. Eu acho que foi uma decisão bastante equivocada, fico bastante chateado com isso, mas em Interlagos nós vamos trazer esse título de qualquer jeito. Não vai ser por causa dessa desclassificação injusta, aliás, dessa penalização injusta, que nós vamos perder o título da temporada 2007. O ano passado o título passou diretamente por você, apesar de você não estar na briga. Agora você está. Mais uma vez, felizmente acabamos num incidente com o Eduardo. Quem me conhece sabe que eu sempre joguei limpo, acho que diferente de outras situações, mas o ano passado foi uma situação, me deram bandeira preta, não sei nem porquê. Agora os caras vem uma ultrapassagem normal aí, que claro a gente se tocou, mas foi ultrapassagem limpa lado a lado, vem me penalizar. Eu não entendo, acho que tentaram acomodar alguma coisa assim, né? Olha o Marcel Wolfram falando aí que tentaram acomodar, nada disso. A direção de prova trabalhou muito tempo nessa decisão para proferir a decisão nova em Jacarepaguá. Vamos saber do nosso comentarista da Rede Vida de Televisão, o Gerson Mack Júnior, o que ele achou da decisão. Como a gente já vinha comentando na cabine, Otávio, uma decisão extremamente difícil que deveria ter sido tomada pelos comissários.
É óbvio, a gente não gosta de ver esse tipo de coisa acontecendo, mas em todo tipo de evento, em todo tipo de corrida, isso é normal, especialmente na reta final do campeonato, onde tem muita coisa em jogo. O Marcel e o Eduardo várias vezes já tiveram problema dentro da pista, os comissários sempre ficam de muito olho em todo mundo e neles não poderia ser diferente, porque os dois eram, com a saída do Ramalho na corrida, os dois eram os principais postulantes ao título. De qualquer maneira, o título está em aberto ainda, vamos para a corrida de São Paulo com 4, 5 pilotos ainda com chance de ser campeão, porque tem 20 pontos em jogo. Esperamos que em São Paulo não ocorra esse tipo de problema. E é isso aí, Otávio, vamos para São Paulo e com todo ano, esperamos que a corrida seja tão boa quanto que foi aqui. Obrigado ao Gerson Marques Júnior, que assim analisou a participação dos comissários e do diretor de prova. Portanto, vamos apresentar aí a classificação final da corrida depois da punição. Franco Stedley ganhou de presente a primeira posição, Carlos Craio o segundo, Herberto Raine o terceiro, Aloysio Coelho o quarto, Cal Machado o quinto, Anderson Toso o sexto, Eduardo Freitas, o Nego Freitas em sétimo, Marcel Wolfar, que ganhou mas não levou, o oitavo, Eduardo Raine, que também foi punido por uma ultrapassagem sob bandeira amarela, nono, e o Zé Valentim em décimo. E a classificação ficou assim. Quem está dando risada nesse instante é o Marcos Ramalho e o Anderson Toso, porque ambos voltaram para o campeonato. Então vamos lá, Eduardo Raine é o líder 66, Marcel Wolfar tem 62, é o segundo, Franco Stedley 57 é o terceiro, Anderson Toso também 57, o quarto, Marcos Ramalho quinto, 52. Uma parada aí para dizer que esses 5 aqui estão no campeonato. Olha o que aconteceu com a final. Em sexto, Nelson Basso já fora 43, Herberto Raine 41 é o sétimo, Carlos Craio o oitavo com 39, Sérgio Lúcio Lono com 36 e o Cal Machado com 32. Portanto, vamos a São Paulo em 16 de dezembro com a Picape Racing e a última etapa como ninguém nunca imaginou, com 5 pilotos na disputa do título, e a gente convida você para estar no Autódromo Internacional José Carlos Passe em 16 de dezembro. Para você que esteve conosco aqui pela Rede Vida, o canal da família, um grande abraço, muito obrigado e nos vemos, ok? Fique com Deus e lembre que nada na vida é por acaso. Rede Vida, o canal da família, Picape Racing, tecnologia a toda prova. Uma turma. O novo P0. Em Mission Zero, somente em pirellifilme.com. Do Alceu Feldman. E não temos a decisão, infelizmente, da direção de prova. O pessoal está na torre. Nós vamos ter que encerrar. Gerson, um grande abraço. Obrigado. Até São Paulo. Até São Paulo, Otávio. Sempre um grande prazer estar com você. Muito obrigado. A recíproca é verdade. Para entrevista? É isso que ele falou? Verdade. Ele tá roubando daí, vai falar. Entrevista mesmo, senhor. Fazer a entrada, fazer a entrevista. Fechou.
Depois você vem aqui e chama o outro técnico para ficar comigo, para fazer então, certo? É que eu me senti no salão. Também já. Caramba. Imagens da Arena Esporte. Arena Esporte Brasil, Imagens da Arena Esporte Brasil. Daqui a pouco, as emoções do Futebol Society, segunda divisão, Estrela Dourada e Hulk Sports vai.
nós viemos aqui para jogar bola. A expectativa